O Morning Show dessa quarta-feira, 22 de março de 2017. Vou apresentar agora o nosso convidado de hoje, soltando aqui algumas musiquinhas do repertório dessa figura. Vou soltar, você vai me ajudando aí a lembrar aí os anos, os detalhes. Essa aqui é Marvin, ó, dos Titãs, lá de 1984. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Essa aqui é ECT, do álbum 12 de janeiro, com Os Infernais. Isso já a década de 90, hein? Recebo crack, colante, dinheiro parco embrulhado em papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado, retrato de 3x4. E mais uma aqui, ó. E agora? Você diz que chegou. Essa terceira é inimitável, do recém-lançado álbum Jardim Pomar. Nando Reis, que prazer te receber aqui, hein? Oh, bom dia, Bom dia. Edgar, todo mundo aqui do estúdio e ouvintes. Bom dia. E é uma surpresa, porque o Nando Reis está acordado desde as 6h25 da manhã. A primeira pergunta que eu fiz pra ele, falei, mas foi duro acordar cedo? Mas não, eu tô desde as 6h25. Eu E já cedo. treinou. E já treinou, bem observado. Levei Zoé na escola, treinei, então pronto, é uma delícia. Tá a essa hora do dia em plena atividade cerebral. Vamos falar então, vamos falar de coisas que eu tenho certeza que os nossos ouvintes, seus fãs, querem ouvir de você. Eu peguei essas músicas, na verdade, porque essas músicas marcaram 3 momentos bem distintos aí da tua carreira. Exato. Pra te perguntar logo de cara, Nando, Diga. olhando sua carreira em retrospecto aí, o Nando de hoje é o cara que você sempre sonhou ser, ou é o Nando que foi possível ser? As duas coisas. Eu acho que eu sempre sonhei, mas não imaginava fosse dessa maneira. Mas a gente faz o que é possível e as coisas acontecem na vida por uma combinação de sorte, de perseverança, de escolhas e experiência, experimentação, que são erros e acertos. E na verdade eu posso olhar, né, assim, retroativamente para minha trajetória, como você falou, e dividi-la em 2 períodos, 2 momentos bastante delimitados, embora por uma intersecção, ou seja, os 20 anos que fiquei nos Titãs, mas iniciei a minha carreira solo, pelo menos na maneira discográfica, ainda nos Titãs, com esse disco. A segunda música que você tocou é do 2 de janeiro. 2 de janeiro, primeiro disco solo. Exatamente, primeiro disco solo de 95. Embora eu acho que aquilo que eu chamo de carreira solo é um conjunto de vetores, assim, daquilo que é a minha produção. Sim. Porque quando gravei esse disco, então era por desafogar um repertório de composições que não cabia dentro dos Titãs, por várias razões, pelo fato de tem muitos compositores, muitos cantores, e por haver de certa maneira uma distância ou quase uma divergência estilística. Esse disco de 95, ele é até bastante diferente dos meus outros em termos de sonoridade. Ele é muito demonstrativo, assim, daquilo que é a minha formação como MPB, da música brasileira. Sim. O que não era algo que os Titãs estivessem fazendo, ou pelo menos viessem fazendo naquele período. Então, e essa conjunto de composições começou a tomar corpo quando eu passei a trabalhar com outras pessoas em parceria. A primeira delas foi a Marisa, e que artistas expressivos que começaram a gravar também. A primeira gravação de uma música minha fora dos Titãs foi no segundo disco da Marisa, o Mais, que tem o Diariamente. E outras parcerias minha e dela. E a partir desse momento muitas coisas começaram a acontecer e foram bastante marcantes, assim. Fizeram com as minhas parcerias com o Samuel, a partida de futebol. Sim. Foi a primeira, e foi um sucesso estrondoso. Depois veio Resposta, enfim. E depois, logo em seguida, também a minha relação com a Cássia Eller, que era um outro tipo de parceria. Eu produzi 2 discos dela e o terceiro foi um disco póstumo, e que também deram uma
eu diria uma... Já que você tá falando dela aqui, vamos mudar o BG aqui, vai. Mudar o BG, uma consolidada, assim, eu me senti inclusive mais confiante, até que o desligamento dos Titãs se deu por uma decisão, né, que foi difícil, evidentemente, mas assim, hoje eu vejo como acertada para cuidar justamente desse conjunto de coisas e da minha carreira, que também foi construída ao longo desses 15 anos, sendo construída e de uma maneira, Caí, voltando à sua pergunta, que eu não sonhava, né? Embora desejasse, mas não saberia como era feito, a não ser acreditar que as coisas são feitas de uma maneira... Eu gosto das coisas que são mais... da maneira mais lentas ou que não dão grandes saltos, porque a minha história com os Titãs foi de saltos, de picos de sucesso, depois uma queda absurda, quando a gente passou a fazer som mais pesado, no Titanomaquia, tudo ao mesmo tempo agora, e depois a volta grandiosa no acústico, né? Aquele disco vendeu 2 milhões de cópias, uma coisa que hoje é inimaginável, né? Quando você pensa no que é o mercado. Enfim, quando eu saí dos Titãs, eu sabia que eu ia mudar de patamar, de tocar para dezenas de milhares de pessoas, como a gente tocava, para uma outra realidade. Sim. E que também isso sim foi desejado, e era consciente, eu sabia disso, e até desejava isso, porque daí era definir melhor aos ouvidos e olhos das outras pessoas o que era a minha identidade musical. Isso, juntar o compositor com o intérprete. E eu fui durante muito tempo mais um ex-Titã ou o cara da música da Cássia Eller, do Cidade Negra, do que agora sou mais conhecido como eu próprio. Ao longo de todos esses anos aí de transformação, na tua trajetória artística, o mundo mudou muito, mudou bastante. Para ficar só em algumas questões, para pontuar aqui, vamos lá. O digital alterou o modo de se fazer e consumir música também. Muito. A internet, aí na esteira do que disse o Humberto Eco, deu aí voz, né, e munição, como nunca, para um bando de idiotas, mas de gente também legal, interessante. A política e os costumes parecem que cada dia mais são questionados em praça pública, nas discussões entre as pessoas. O transcorrer desses anos certamente nos trouxe vários bônus, né? Muitos bônus, mas eu quero saber de você o que mais você tem saudade, o que mais te falta frente a toda essa... Para resumir aquilo na relação, na minha parte profissional, eu tenho saudade da maneira como as pessoas se relacionavam e consumiam o disco no seu conjunto, como obra completa. Eu acho que a era digital teve inúmeras vantagens, mas há algo que eu digo como quase que um empobrecimento. Se eu fosse definir qual a minha profissão, eu falaria um fazedor de discos. Pela minha formação, por aquilo que eu acredito que seja a forma mais completa ou mais complexa ou mais sofisticada da própria produção e consumo e relação com a música, pois o disco, ele não é apenas um conjunto de músicas agrupados ou aleatoriamente por qualquer outro tipo de critério. Isso não significa que seja um disco conceitual, mas é uma coisa pensada. Um registro que eu lancei. Registro de um caminho. É um recorte, é um registro de um caminho, e eu acredito que seja muito mais interessante quando você se relaciona, ouve ele. Eu acho que um disco se ouve do começo ao fim, da primeira à última música, com calma. E essa coisa imediatista, um pouco ansiosa, de resposta frenética, de resposta imediata, com um clique só, fez com que o disco fosse se tornando objeto obsoleto quase. E não estou falando da coisa de comprar, mas da própria da história dele, da relação das pessoas com. E nisso eu tenho... Saudade, parece que eu sou um nostálgico, sabe? Que vivo de uma outra época. Não, mas eu sou um resistente. E é isso que eu faço, é isso que eu defendo. Você não acha como fazedor de disco? Sim, faço. Acabei. O Jardim Pomar é mais um... como eu diria... É o que eu
gosto de fazer, é o que eu acredito que faça melhor. Claro que um disco é fruto daquilo que é a composição. E a composição, eu não faço uma ópera, eu nunca fiz um disco exatamente conceitual, embora possa pensar nele com um conceito no sentido, um pensamento, a relação das músicas, a escolha do próprio repertório. E gosto muito mais do objeto físico, embora não despreze, acho que é fantástico a quantidade de pessoas que podem ter acesso através da música digital, como eu mesmo estou sabendo que tem as pessoas que ouvem um número significativo, e acho isso importante, inclusive complementar. Mas há algo que me desagrada na música digital, que é um pouco, que eu julgo desrespeitoso, para não falar do momento onde não havia pagamento de direitos autorais, o que é, eu diria, absurdo. Isso me afetou, e não só a todos nós, que é um desrespeito à propriedade intelectual. Mas, há outro desrespeito, eu julgo ali, a música digital prescinde de encarte, de informação, de crédito, que acredita as pessoas que tocaram, e isso eu também acho... As coisas não surgem do nada, certo? Sim. Surgem aqui. Vocês, quando estão nesse programa, todo mundo sabe quem é. Eu quero que digam quem são os comentaristas, os apresentadores, os nomes de quem faz, inclusive do técnico de som. Isso eu acho absurdo. Agora, eu lancei o disco nos 3 formatos possíveis: CD, vinil, que eu julgo muito mais bonito, porque aquilo que eu acho que dessa relação mais ampla, para não dizer mais sofisticada da própria música, do que é um disco, tem a relação com a parte visual, certo? Que é magnífica, é muito complementar, bonito. Né? Complementar, é uma extensão. Enfim, lancei inclusive em cassete. Fala, Paulinha. Não, tem um outro ruivo na música internacional, que é o Ed Sheeran, que acabou de lançar um álbum, e que nessas plataformas de streaming conseguiu emplacar quase todas as músicas do álbum entre as mais ouvidas. Você acha que ainda tem alguma mudança pra vir aí na forma de se ouvir música? Porque antes era isso, era um single lançado, aí ficava misturado lá entre todos os artistas. Quando vem um artista e ele é o mais ouvido, entre as 10 mais, 6 músicas são do cara, por exemplo, do álbum que ele lançou. Você acha que a gente ainda pode se reinventar na forma de se ouvir música, se relacionar com os artistas? Na forma de ouvir música... eu não posso dizer porque eu não tenho a menor noção. Nunca imaginei que a tecnologia fosse... Eu sou leigo e nem muito interessado nisso. Não sei o que pode vir diferente disso, mas acredito que possa vir. Mas, por outro lado, eu não acho que seja muito diferente. Os Beatles, quando lançavam, tinham 6 dos seus singles seguidos, entendeu? Eu acho que isso está muito mais relacionado com a qualidade daquilo que é oferecido. E dessa maneira eu não acho que mudou nada. Eu acho que todo mundo ainda quer uma boa melodia para assoviar, para cantar. Então, independente do suporte, eu faço e não há diferença nenhuma daquilo que eu fazia e do que farei e do que é feito. Nando, uma coisa que eu acho muito bacana das suas músicas é que elas têm letra, né? Elas têm conteúdo. É diferente de outras que a gente ouve por aí. Eu queria saber de você, como é que você exercita essa criatividade na hora de compor, e se mesmo assim às vezes dá um branco, às vezes foge a letra. Se não houver branco, não tem o que preencher, entendeu? É tudo parte de um branco e é óbvio que dá um pavor. Eu tive momentos de dúvida, de insegurança, de desconforto, inclusive, com o que eu vinha produzindo. Tem uma coisa meio paradoxal no que é a criação, que é o desenvolvimento e a conquista, a construção da sua linguagem, de certa maneira, ela também é por esgotamento, por experimentação, e você vai. A busca da originalidade, que eu acho que é, de certa maneira, não sei se é a função, mas o desejo, a importância, a relevância de um artista, para mim, está associada a isso. Ela vai... Porque do que se trata? De você, de certa maneira, surpreender e criar, não é simplesmente atender a expectativa. Isso é um dos negócios mais estranhos dessa era. Porque parece que as pessoas são tão... É tão relevante, passou a ser tão relevante e tão medido como êxito, até confundido como qualidade, quantidade de pessoas que atingem. E essa busca que são fazer números, sabe? E daí isso parece que também é um perigo de você incorrer e falar: eu quero obter esse sucesso, então eu vou atender aquilo que é a expectativa. E para mim isso é uma inversão completa. Então, voltando à questão da criação,
É experimentação, não tem muita diferença, é erro e acerto, saca? Agora... Você vai lá, põe uma palavra, puta, essa não tá boa, vamos fazer a troca. E a paciência que você falou também. Pô, paciência, mas na verdade, para terminar, não é questão só de paciência, é de permanência. As coisas você tem que se relacionar, você tem que parar ao mínimo para ouvir, para respirar aquilo, assentar. Tem muito mais coisa do que a satisfação imediata. Isso é superficial, é imediatismo que só gera ansiedade. Para mim isso não tem nada a ver nem como forma de viver o dia. Fala, Ellen. Mesmo por pressão e às vezes até para combater esse branco criativo, né? Porque você às vezes tem tempo com gravadora, às vezes tem para poder criar mesmo, porque não tá saindo nada. Muita gente acaba recorrendo a drogas e tudo mais, né? Como é que foi ou é a tua relação com isso, assim, com entorpecentes em geral? Sendo bem honesto, foi como... Talvez, enfim, não vou falar dos outros. De mim eu usei bastante e também chegou a um esgotamento. É uma ilusão, na verdade, porque você pode... A única coisa que se presta, eu acho que não é a droga entra na mesma função como a ginástica, como a meditação, sei lá o quê, digamos, a opção, a questão de preferência de qualquer um. É de você ter um estímulo, diria a ignição. Mas não é disso que se trata. Mas até porque... mas há muito tempo que eu... Primeiro tive que lutar muito contra isso, porque isso tem outras conotações e outras implicações muito ruins que passam a ser um desserviço e comprometem completamente sua capacidade até cognitiva. E evidentemente desmistificar essa função, essa importância de qualquer droga, que é um pouco de alteração. Assim, a busca da quebra da própria censura, da autorrepressão, da pressão que é inibitória, esse alcance desse estado é desejável, é importante, mas ele não... há outros caminhos. Na verdade, o único que tem, sinceramente, vamos voltar ao ponto de vista... eu acho que a droga, ou pelo menos naquilo que me passou, foi interessante e servia, era de poder mergulhar e se distanciar de qualquer outra coisa do mundo externo. Mas isso, de certa maneira, é quase que um pressuposto da criação. Você tem que ter uma imersão. E daí, quando você está nesse estado de envolvimento... É mágico. Ô, Nando, eu vou reproduzir uma frase aqui dela, eu posso reproduzir porque ela colocou na biografia dela, Rita Lee. Ela escreveu o seguinte sobre isso. Incrível aquela biografia. Eu escrevi as minhas melhores músicas sob o efeito de drogas, ela disse. E as piores também. Exatamente. Ela se coloca Mas hoje dessa você tá de boa. Você tá limpão, né, Nando, limpão, já? Né? Você faz um tempo já, né? Faz o tempo. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, porque sempre todo mundo parece que esse é um assunto. Mas também não me esquivo de responder sim, estou muito melhor. E como usei, e na verdade as piores e melhores eu também fiz careta, entendeu? Sim. É assim que se faz, assim que acontece. Quem acha que só faz coisa boa, sinceramente deve ter um problema de crítica profundo. Ok, mas você fala confortavelmente isso com os seus filhos? Como é que é? Porque você é pai, educador. Como é que é? O cara que tem vivido a experiência que você viveu, conversa com eles. Confortável é uma palavra quase que errada, porque na verdade ser honesto e tratar de uma coisa que é difícil, que é controversa, que tem muito mais... não é simplesmente legal. E primeiro, a experiência não é intransferível, certo? Eu não sou um sujeito que dê conselhos. Acho que é muito mais o que eles próprios experimentaram, não apenas como a experimentação de usar ou não usar, experimentaram na sua vida, de viver aquilo, de assistir, de estar comigo e tal. Mas é óbvio que eu converso. Na verdade, eu converso na medida do que eles me procuram. Okay. Eu não sou um sujeito de ir lá e falar, não faça isso, faça aquilo. Eu acho isso tolo. Vamos lá? E músicas inspiradas em Vânia? Ué,
Quantas? Várias? Todas. Todas? Todas, ai que lindo. Na verdade, eu digo todas, não por demagogia. Assim. Vânia, gente, é a mulher do Nando. Minha mulher. Vânia, minha mulher com quem sou casado há 32 anos, que conheço desde os 15, daqui a pouco faz 40 anos. E mesmo nos momentos que nos separamos, isso aconteceu, a Vânia, com ela é onde eu digo que eu conheci a matriz do que é a relação amorosa entre duas pessoas, que é completamente diferente da relação que você tem com sua mãe ou com seu pai, porque aquilo aquilo vem antes de você, né? E sobre tudo que eu falo nas músicas de amor, inclusive aquelas que não fiz, inclusive quando estava com ela, surgiu e então vieram a partir do que vivi com ela. E isso foi permanente, nunca houve interrupção. E mas evidentemente fiz músicas explicitamente, até nominalmente. Acho que nome dela nunca pus. Mas assim, que dizem, por exemplo, nesse disco tem 4 de março, que é bastante descritiva até da nossa história. E fico muito feliz, embora ela mesma nunca me veja como Nando Reis, eu sempre fui um Nando, entendeu? Porque a gente conhece muito antes dessa coisa. Então, as pessoas têm uma ideia meio louca, né? Que eu não saio, não acordo de manhã, vou levar a minha filha na escola, eu vou treinar como se eu fosse o Nando Reis. O Nando Reis existe, na verdade, no disco, no palco. Eu não me sinto assim. De verdade, isso não é humildade, não é nem falsa modéstia, é porque eu não vivo esse negócio. Aliás, me incomoda esse excesso de assédio. Ele é restritivo, ele é invasivo, mas é óbvio. Agora eu preciso esclarecer, porque uma vez eu falei um negócio aqui que as pessoas ficaram com ódio de mim. Vamos lá, esse é o momento. Esse negócio da selfie. Óbvio que eu respeito as pessoas que admiram o meu trabalho e faço muito mais com carinho, faço com todos. O que eu quis dizer é que muitas vezes pessoas que nem sabem quem eu sou vêm e solicitam para uma outra função, que é querer likes de uma pessoa conhecida. Isso é uma inversão completa. E é óbvio, é natural que eu me aborreça com isso. Isso não significa que eu não faça. E eu, inclusive, consigo distinguir perfeitamente quem conhece o meu trabalho e quem chega com carinho. E dou muito valor, sim, senhor, seus idiotas haters. Não venham me xingar por causa disso. Porque eu tiro selfies todas, embora tenha total direito de dizer que muitas vezes são inadequadas. Nando Reis, o Nando, você escreve na maioria das vezes sobre o amor, você canta muito sobre o amor, escreve sobre coisas, né, que aguçam a sensibilidade, né? Coisas da sensibilidade, da parte sensorial do ser humano. O que te faz chorar com frequência, assim? Mais o amor ou a questão da fúria, o ódio, a ira dentro de cada um? A alegria ou a tristeza te faz chorar? Nossa... Eu acho que a alegria e a tristeza estão muito intimamente relacionadas, diferentemente da raiva. Acho que a combinação do amor vem mais com a tristeza do que amor e ódio. Eu acho estranho essa dualidade. Mas assim, desculpe, o que me faz chorar mesmo são meus filhos e minha mulher. Com eles eu choro. Eu choro. Qual foi a última vez que você chorou? Você lembra? Putz, não vou revelar. Ontem foi anteontem. Mas a minha mãe costumava dizer que eu sou manteiga derretida. É uma expressão de quem chora. O Nando, Jardim Pomar foi lançado no final do ano passado. O que a gente deve saber sobre esse trabalho? Alguma particularidade que você gostaria de destacar pra gente? Sim, eu já falei dos formatos dele, mas eu acho que o mais relevante é que é um disco depois de 4 anos, né? O Safe é o de 2012, de músicas até então inéditas, ou seja, daquilo que compus nesse período. Embora tenha a única que não é inédita, eu gravei, a Elza Soares gravou num disco magnífico produzido pelo Arthur Joly, que é magnífico mesmo. Eu fiquei muito honrado de ter sido convidado por ele para gravar no disco da Elza e por ela ainda de cantar comigo. E essa é a música Concórdia, que curiosamente é a única não inédita, mas que da onde eu extraí o nome do disco, que na verdade tem me espantou, né? Num período que eu, 2 anos atrás, eu estava lendo o Murilo Mendes, que é um autor magnífico e que tem um livro fantástico chamado A Idade do Serrote, onde eu
vi a estupenda coincidência dele usar essa expressão, Jardim Pomar, com palavra composta, como um signo, na verdade, para as suas memórias, do lugar onde ele nasceu, da infância, daquela coisa que vai interligada, contígua, né, do jardim que vira pomar, etc. E achei uma imagem, um título belíssimo, de certa maneira, porque eu considero que o disco é um fruto, né, e que procura ter a beleza de uma flor, né? Que nasce no jardim. Enfim. Maravilha, a gente tá ouvindo aqui, ó, a música que faz parte desse álbum, do Jardim Pomar do Nando, Inimitado. O pessoal do Twitter tá perguntando se vai ter álbum pro pessoal aqui. Álbum, claro, vamos incluí-lo. Aliás, esse aqui que está em minhas mãos vai no nosso pacotinho aqui pro WhatsApp, beleza? Tá bom. Tá certo? Então você que participa do nosso WhatsApp mandando mensagens em vídeo ou em áudio, cantando um clássico do Nando Reis, além da nossa camiseta, vai concorrer também ao Jardim Pomar, o último lançamento do Nando. Nando, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente já tá com o Trindade aí ou não? Ainda não. Vamos preparar o Trindade, então por favor, está aberta a mesa para perguntas pro Nando, vai. Agora a gente segue aberto. Ô Nando, você estava falando da sua mulher, você contou, você falou da Vânia e você só meio en passant, né, falou a história que vocês estão juntos há 32 anos, tiveram algumas separações, mas você, acho que nem todo mundo sabe essa história, assim, vocês se conheceram no colégio, são 4 filhos? Sim. Eu tenho 4 filhos com a Vânia, eu tenho um quinto filho. Separaram, reataram. A história de vocês é uma história de amor verdadeiro? É romântico demais? Como é que a gente conta um pouco essa história? Bem, mais verdadeiro do que isso que eu tenho com ela, eu não conheci. Então... E a verdade é aquilo que você Mas é menos crê, romântico, aquilo que você mais vive. real, né? Embora eu acho extremamente romântico permanecer junto, mesmo com idas e vindas, que na verdade, no meu caso, eu jamais generalizo as coisas, sabe? É a vida real. A vida real é estar bem, não estar mal. Viver com uma pessoa não é apenas... E na verdade, o romântico é permanecer, viver com isso, suportar quase que é a palavra, no sentido de que você faz uma espécie de mensuração daquilo que vale a pena. E quando você percebe, porque eu acho que durante muito tempo eu era muito idealista, quase que de uma hora eu vi que era uma ilusão achar que qualquer relação poderia ser a relação completa, ela é complementar. E na verdade, com a complementaridade vem da diferença. E a diferença inevitavelmente põe conflitos, confrontos, entendeu? E é um contraponto. Então eu não posso acreditar. Seria insuportável ficar com uma pessoa que é igual a mim. Já basta eu comigo.